E amanhã é dia da entrega do Globo de Ouro de 2025. O prêmio é considerado um dos principais termômetros para o Oscar. E neste ano é grande a expectativa para todos nós brasileiros, porque a atriz brasileira Fernanda Torres foi indicada pelo filme Ainda Estou Aqui, assim como o próprio longa. E para a gente falar sobre isso, eu recebo aqui a Miriam Spritzer, que é jornalista brasileira, radicada nos Estados Unidos e que é membro do Conselho da Fundação Globo de Ouro. Miriam, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no nosso Jornal Jovem Pan. E a gente está falando de um desafio bastante robusto aí para Fernanda Torres, porque no caso da indicação como melhor atriz de drama, ela está encarando Kate Winslet, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Pamela Anderson, todas atrizes que têm uma extrema relação com Hollywood. E aí eu quero saber de você, quais são as características de Fernanda Torres que podem colocá-la ali no topo e levar a essa comemoração por todo o Brasil? Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui falando do Globo de Ouro, que é uma premiação que eu já faço parte há quase 4 anos agora. E, na verdade, assim, a gente tem uma frase muito conhecida em Hollywood, né, que eram famosas nas indicações do Oscar, que perguntava, e aí, né, e se vai ganhar, não vai ganhar, e aí o ator falava, é uma honra apenas ser indicado. E quando a gente vota para essas premiações, a gente realmente entende por que é uma honra ser indicado. Porque é muito difícil eu chegar já nessa lista dessas 6 atrizes aí que tu comentou, que são indicadas a melhor atriz. Então a Fernanda Torres, assim como essas outras 5, entregou uma performance realmente excelente que num grupo de votantes de 340 jornalistas internacionais que cobrem cultura e entretenimento, votaram nela para ser uma das 6 indicadas. Então, o que é interessante sobre a Fernanda Torres? Não só apenas sobre ela, mas também esse conjunto de votantes. Essa é a única premiação de Hollywood em que a maioria, quer dizer, todos os votantes, com raríssimas exceções, não são americanos. Então, tem aí uma grande chance por ser uma atriz internacional, que tem um renome internacional, ela é muito conhecida no Brasil, mas a gente também tem mais do que 25 votantes brasileiros que talvez, né, deem uma forcinha aí para que ela receba alguns votos a mais. Então, essa é uma boa notícia. Além daquela simpatia que o povo do Globo de Ouro, quem vota para o Globo de Ouro, tem com talentos internacionais também. E no caso do filme, né, de entrar na categoria de melhor filme de língua não inglesa, eu queria saber de você, Miriam, qual é o desafio de Ainda Estou Aqui, qual é o principal adversário dele, digamos assim, e isso quebraria um jejum também de décadas, né? Porque eu acho que nós tivemos uma premiação em Central do Brasil, que é do mesmo diretor, lá atrás, e desde então a gente espera que talvez possamos comemorar novamente o campeonato, digamos assim, além, é claro, da indicação que, como você mesma contou, vale muito. Bom, o Brasil está competindo com 2 grandes filmes que também chamaram muita atenção. Um deles é o Emília Pérez, que é uma produção francesa sobre digamos, né, sobre o México, sobre uma narcotraficante transexual mexicana. Então, é um filme que tem aí também por trás a Netflix, que tem aí um prêmio do Festival de Cannes. Então, entra nessa competição. E também tem um filme iraniano, que é The Fig of the Sacred Tree, que é um filme de um diretor que está com mandato de prisão no Irã. Ele fugiu, conseguiu sair, se mudar para a Europa e mostrar esse filme também no Festival de Cannes, num filme que também tem essa narrativa que hoje em dia ela está muito importante, muito desafiadora também. Então tem esse peso político, entre outros filmes ali que são filmes excelentes. A gente tem, de novo, né, volta a questão de ter filmes muito bons, assim como Ainda Estou Aqui. E o Ainda Estou Aqui é um filme que ele fez 2 festivais de cinema importantes. Sim. De uma forma muito forte. Ele recebeu prêmios em Veneza, ele foi extremamente aplaudido no Festival de Toronto. E muita gente que tem assistido, que não é brasileiro, tem gostado do filme. Porque tem essa questão, às vezes a gente acha que o filme é excelente vendo do ponto de vista de um público brasileiro e a gente tem que olhar do ponto de vista internacional. Então, independente do filme ganhar ou não, para o cinema brasileiro é extremamente importante que esse filme chegou tão longe, que foi sucesso de bilheteria dentro do país, e isso é muito bom para a indústria cinematográfica brasileira, para mostrar que a gente pode fazer produtos que funcionam para o nosso público e no mundo afora, né? E temos aí excelentes filmes, que bom que esse filme chegou à boca do povo e está todo mundo indo assistir, né?
Miriam, eu queria falar um pouquinho também sobre a força do tete-a-tete, porque a gente viu Fernanda Torres e outros integrantes aí do filme, além do diretor, numa saga de eventos nos Estados Unidos, conversando com as pessoas, posando para fotos, aparecendo em publicações com milhares ou milhões de comentários e os brasileiros sempre naquela torcida muito intensa. E eu vi uma entrevista da Fernanda Torres em que ela menciona a importância dessa conversa direta com muitos desses integrantes dessas bancas, exatamente porque ela consegue, a partir desse diálogo, também deixar um pouco mais claro qual é o pano de fundo do filme, do quanto essa história ela foi e é relevante para o Brasil. Esse tete-a-tete, ele faz diferença? Ele pode trazer um ingrediente a mais na hora da escolha pelo ator ou pelo filme que vão ser os escolhidos, né? Os campeões do Globo de Ouro? Olha, isso é para qualquer premiação, tá? A premiação de cinema é muito parecida com política. A gente tem que ver, né? É o melhor exemplo que eu posso dar. Porque a gente tem que assistir muita coisa. Então, dentro das milhares de coisas que tu tem que assistir por um ano, pensa o Globo de Ouro. São as séries de TV, são inúmeros formatos de série de televisão, os diversos filmes, e tu tem que ter as mesmas 24 horas que absolutamente todo ser humano no mundo tem 24 horas por dia. Então, nem todo mundo, vai ser fisicamente impossível assistir todos os conteúdos que foram feitos naquele ano. Então, por que o tete-a-tete é importante? Porque ele vai aumentar a curiosidade de quem ainda não viu o filme, de assistir aquele filme. Porque teve uma palestra, porque o diretor vai estar presente, porque a atriz vai comentar sobre o papel, porque tem alguma oportunidade de imprensa. Então, se eu vou entrevistar a atriz, eu tenho que ver o filme. Não posso chegar numa entrevista sem saber do que se trata. E também vai criando aquela palavrinha que a gente fala, que é o buzz, né? Eu assisti, gostei, vou comentar com uma amiga, olha só, esse filme é bom. E assim vai. Então, é realmente uma campanha muito parecida com a campanha de um político que está tentando se candidatar para uma vaga, né, do serviço público. No caso ali, eles estão tentando se candidatar para uma vaga para receber um prêmio ou para, no mínimo, ser indicado para esse prêmio. Essa característica ela é muito diferente dos tempos de Fernanda Montenegro, por exemplo. Lá atrás a articulação não era tão intensa quanto é hoje? Não, essa característica eu acho que até ela continua sendo, e talvez mais forte até, porque as pessoas têm a impressão que a rede social ela faz um impacto maior nos votos do que ela realmente faz. Né? O voto, na verdade, de quem vai votar não é no voto popular, por isso que a gente vê um pouco disso no Oscar, né? Muitas vezes a gente tem uma impressão que o público não concorda com aquele Oscar de melhor filme ou com aquele Oscar de melhor atriz, enfim. Então, nem sempre a questão de quem vota para a premiação é que tem que estar em contato ali com o diretor, com a atriz, com a produção e entender melhor de como funciona esse filme para então, naqueles 6 votos que tem que dar de sei lá quantos, 500, 800 produções, você tem que escolher só 6. E é muito difícil. Miriam, para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre a escolha desses filmes, né? Você falou do quanto é difícil chegar a esse topo, de disputar com essas atrizes, de filmes disputarem também com outros longas de todo o mundo. Como é que funciona a seleção? Começa numa quantidade maior e depois isso vai se afunilando até chegar a essas indicações? Cada premiação tem a sua característica. O Oscar, ele tem essa questão de shortlist, né? Porque como a academia é muito grande, são em torno de 10 mil pessoas que votam, então cada pessoa da sua área vota para sua área. Então, se você trabalha com efeito visual de cinema, você vai votar nessas categorias de efeito visual. Se você trabalha com som, e assim vai. No caso do Globo de Ouro, o corpo de votantes é de correspondentes internacionais, agora votantes internacionais, porque são jornalistas no mundo inteiro, que trabalham em cultura e entretenimento, e aí no caso realmente é diferente, é uma maioria simples, em que os filmes se inscrevem para concorrer na premiação, e ali quando chega o período de votação, a gente recebe os ballots, né, que seriam as opções ali de colocar os 6, tem um sistema todo auditado, que funciona lindamente, super bem organizado, e aí tem lá todas as opções em cada uma das categorias, e dentre aquelas opções, e aí cada categoria é um número diferente, eu tô falando aqui 500, 400, 800, porque realmente às vezes são esses números, né? Quando a gente vai ali numa categoria de melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, são todos os atores coadjuvantes e atrizes coadjuvantes de comédia e de drama que estão ali numa categoria. E às vezes um filme tem 4 ou 5 atores que estão concorrendo à indicação, que é o caso de Emília Pérez, né? Que a gente tem 2 atrizes indicadas na categoria de atriz coadjuvante. Então, é uma maioria simples mesmo. Ali, quando saem essas grandes listas, cada um vota nos seus 6 por categoria ou 5 por categoria,
e a partir dali se tem a lista dos indicados. E aí depois só se vota em um. E esse é o voto mais difícil. Eita! Agora, Miriam, tenho só mais 2 perguntas para você. Primeiro, a partir do Globo de Ouro, o que esperar do Oscar? Realmente é um termômetro muito intenso? Eu acho que sim, acho que é um termômetro porque eu acho que ele chama a curiosidade do votante do Oscar de talvez assistir coisas que eles não teriam assistido antes. Então, a partir das indicações, até mais do que o resultado, as indicações eu acho que elas acabam empurrando um pouco para os votantes do Oscar e de outras premiações que são mais adiante na temporada de premiações. Eu não assisti esse filme brasileiro, eu não assisti esse filme italiano que foi indicado, esse filme iraniano eu já tinha ouvido falar, mas não tinha dado importância. Então eles acabam tendo aquela curiosidade de assistir outras coisas. E a segunda, eu acho talvez a mais difícil. Eu quero saber, no teu ponto de vista, a gente já pode começar aquela torcida bem intensa? Eu acho que a gente sempre pode torcer. E eu acho que só que eu também acho que a gente tem que estar muito feliz com essa conquista, porque já é uma conquista ter um filme indicado a melhor filme de língua estrangeira, e também já é uma conquista, mais ainda, ter uma atriz indicada a melhor atriz. Então, isso já é, como eu falei lá no início, aquela frase famosa, né? É uma honra já ser indicado, porque realmente é uma honra ser indicado. E eu espero, se não for o caso do resultado ser o que o Brasil quer que seja, que a gente ainda consiga valorizar a conquista de estar nas indicações, que isso já é uma super vitória. Miriam, muito obrigado pelo teu bate-papo conosco, por trazer um pouquinho desses meandros do Globo de Ouro, né, dessa preparação também para o Oscar, e vamos ficar na torcida aqui e eu espero que a gente possa conversar depois, trazendo excelentes notícias. Com certeza, é um prazer e estamos todos na torcida, né? Um grande abraço para você, bom fim de semana. Um abraço, igualmente. Até mais.